Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos e bem-vindas para a nossa meditação do Evangelho deste domingo, Evangelho de Mateus, e Evangelho importantíssimo, domingo importantíssimo, porque nós começamos hoje o longo percurso de advento para o Natal do Senhor. Por isso, como sempre, queria convidá-lo a curtir, comentar, compartilhar esse comentário, essa meditação, para que muitas pessoas também possam ter acesso, como nós, à Palavra de Deus, que hoje diz assim. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Vejam, meus irmãos, o evangelho de hoje, ele é muito convidativo, ele é muito autoexplicativo do tempo que nós, na igreja, começamos a celebrar. O tempo do advento. O tempo do advento, o nome já diz, é o tempo de espera, é o tempo de atenção, é o tempo de vigília, porque alguém está chegando. Nós sabemos, porque nós já sabemos o final da história, Jesus disse que ele virá novamente, assim como ele veio um dia. Assim como as pessoas no tempo de Noé não sabiam o que estava para acontecer, do mesmo modo, nós não sabemos quando Jesus virá novamente. Ele já veio uma vez, há 2000 anos, para nos salvar. E agora ele virá para nos julgar. E é por isso que Jesus faz questão de dizer nesse evangelho que está em jogo. O que está em jogo? Está em jogo que nós devemos estar vigilantes, atentos e preparados, porque como nós não sabemos o momento em que ele virá, haverá 2 homens trabalhando no campo. Um será levado, o outro será deixado. Veja, um será levado com ele, o outro será deixado sem ele. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma irá com ele, a outra ficará com ele. Vejam, agora, nesse tempo do advento, o que todos nós precisamos nos perguntar, refletir, meditar é: diante da vinda de Jesus, porque sim, ele vem, diante da vinda de Jesus, qual será a forma como nós lidaremos com essa vinda? Se Jesus aparecesse para mim hoje, se Jesus me chamasse hoje para si, eu iria com ele ou eu seria deixado de lado por ele? Eu iria para sempre no céu com ele ou eu estaria condenado para sempre longe dele? É isso que está em jogo. Vejam, Jesus usa como metáfora, Jesus usa como lembrança, como recordação, os tempos de Noé. As pessoas viram de uma hora para outra Noé construindo uma arca. Veja, que chuva era essa que estava vindo para um tamanho de arca daquele? E as pessoas não deram a mínima. No fundo, o que Jesus está dizendo é que nos últimos 2000 anos ele está construindo uma arca. Nos últimos 2000 anos, Jesus está chamando os animais. Jesus está tentando congregar a sua criação, em fazer com que essa criação entre na sua arca, para que nós sejamos salvos do dilúvio com ele. Do mesmo modo, assim como no tempo de Noé, ele construía uma arca e as pessoas não se apercebiam,
não perguntavam a ele, ou se perguntavam, caçoavam dele. O que nós temos que nos perguntar é, nesses 2000 anos em que Jesus está construindo a sua arca para nos colocar dentro, como nós estamos? Nós estamos atentos a essa arca? Nós estamos atentos ao trabalho que Deus está tentando fazer para que nós sejamos salvos? Na história, mas também na minha vida. Veja, nesses anos que eu tenho, eu estou atento aos movimentos que Deus foi realizando de construção de uma arca para que eu entre nela e assim seja salvo? Ou eu não dou a mínima, não me relaciono com Deus, não vou perguntar a Ele o que está em jogo e ainda mais, sabendo, não dou a mínima? Vejam, é isso que está em jogo no Advento. O Advento é um desses tempos fortes, assim como a Quaresma, em que a Igreja nos convida para nós refletirmos. E se fosse hoje? E se fosse hoje o dia em que Jesus voltasse? E se ele voltasse nesse momento? Vejam, há 2000 anos, as pessoas, os cristãos, estão esperando o momento em que Jesus virá glorioso para nos julgar. No entanto, independentemente de Jesus vir glorioso para julgar a história, Jesus todos os dias pode aparecer para nós, pode nos chamar para nós prestarmos conta diante dele. No final das contas, meus irmãos, todos nós estamos sempre prestes a um juízo final. Mesmo que não seja o juízo final da humanidade, é o meu juízo. E no final das contas, estejam atentos. O que importa é o juízo final de cada um de nós. Nós deveremos prestar contas no juízo particular de cada um. Se Jesus viesse hoje, eu seria levado com ele ou eu seria deixado por ele? Se Jesus aparecesse para mim hoje, eu estaria pronto para ir com ele? Ou eu seria deixado por ele? Eu tenho percebido no movimento da minha vida a construção que Deus está tentando fazer de uma arca para a minha salvação? Ou eu não dou a mínima, não estou nem um pouco atento? Vejam, o que está em jogo agora nesse advento é que nós nos perguntemos isso. E se fosse hoje o dia de prestar contas? E se fosse hoje o dia de me apresentar diante de Deus? Eu estaria pronto? Se eu estou pronto, manter isso e não só crescer cada vez mais. Mas se eu não estou pronto, o que muito provavelmente é o caso da maioria de nós, se eu ainda não estou pronto, se eu ainda não estou pronto para o momento final, se eu hoje diante de Deus não poderia responder de uma forma em que eu estaria salvo para sempre, hoje é o momento de retomar, é o momento de recomeçar, é o momento de estar atento aos sinais de chuva, é o momento de estar atento aos sinais de Noé, é o momento de estar atento aos sinais de uma construção de arca, para que eu não somente esteja atento, mas para que eu entre nessa arca antes que o dilúvio se estabeleça. Portanto, meus irmãos, no começo desse advento, quero convidar você, quero admoestar, quero exortar você, como faço comigo mesmo, para que nós juntos entremos nesse longo percurso de advento, para quando Jesus voltar no dia 24 para o dia 25 de dezembro, nós estejamos um pouco mais prontos e preparados para nós cabermos naquela manjedoura, naquela arca com Ele.